Estamos na lição número 21 e, como vimos semana passada, começamos a estudar sobre Jesus Cristo. Algumas características que vão nos revelando mais sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Se somos discípulos de Cristo, nós precisamos todos os dias desejar e conhecer mais a respeito de Jesus. Colocar em prática aquilo que ele ensina. É por isso que ele mesmo diz assim, olha, uma casa que não resiste à tempestade, uma vida que está sempre nos altos e baixos, é muito fracasso, é problema, é luta, é perdas, é dificuldade. Uma pessoa que vive sempre nessa gangorra das emoções e dos fatos, é alguém que ouve, mas não põe em prática. Da mesma forma ele diz, a tempestade virá sobre todos. Mas alguém que ouve e põe em prática é como uma casa construída sobre a rocha. As tempestades vêm e ela permanece firme. Seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, é colocar em prática o que ele ensina como discípulo. Porque, afinal de contas, ele é o mestre. Eu reconheço que ele é o meu mestre. Ele me salvou, como vimos semana passada. Eu estou debaixo da autoridade da palavra, da autoridade do corpo, da autoridade da cruz. Mesmo que isso ainda não seja realidade plena na minha vida, eu quero cada dia mais viver essa realidade. E nós vamos ver nessas 3 lições, 3 aspectos teológicos acerca de Jesus. Ele é levita, sacerdote e rei. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é servo, ele é Senhor e ele é Filho de Deus. São características de Cristo que revelam nele quem eu e você devemos ser. Então, nessa palavra, Jesus Cristo, o profeta. Porque Jesus, como profeta, ele vai usar do poder da palavra profética. Um profeta é aquele que revela a verdade. Não é apenas aquele que descobre segredos ou que faz previsões. O profeta é aquele que proclama, que revela, que traz à luz a palavra. Então todas as coisas que estão escritas na Bíblia podem ser declaradas por aquele que confia que aquilo é verdade, com toda a ousadia. Está escrito, ponto final. E quanto mais eu proclamo isso, mais eu procedo como Jesus. Nós temos o episódio de Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele vence a Satanás apenas com declarações. Está escrito. E ele proclama o que está escrito. Se eu e você somos discípulos de Jesus, nós vamos também seguir o seu padrão de vida. E o padrão de vida de Jesus ele é profeta. Portanto, eu e você precisamos praticar, repetir, declarar, ousadamente declarar, confessar os decretos eternos de Deus que estão na sua palavra. Muitas vezes o Espírito Santo virá sobre nós e vai nos dar uma revelação localizada, pontual, específica, mas ela também estará fundamentada na palavra. Então, ainda que não venha uma experiência assim de Deus te entregar uma palavra revelada naquele momento para aquela questão específica, você e eu devemos nos lembrar do que está escrito na palavra. Afinal de contas, nós estamos debaixo da autoridade da palavra. E proclamar em qualquer circunstância. Olha, vem uma avalanche, um medo, é um arrastão, são demônios, são ladrões, é o temor da noite, é o temor da viagem. Está escrito nos decretos eternos do meu Senhor que ele vai acampar os seus anjos ao meu redor e eles me livrarão de todo o mal. Eu profetizo, eu proclamo a palavra, a verdade. E então eu estou sendo como Jesus, profeta. Apesar de Deus ter levantado muitos profetas no Velho Testamento, Deus materializou o seu projeto em Jesus Cristo. Haviam muitos profetas que nem tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles proclamavam a palavra, e essa palavra veio a existir, se encarnou, habitou entre nós na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então agora, quando eu recebo a autoridade de Jesus, quando eu vivo debaixo da sua palavra, da autoridade do corpo, da cruz, eu estou nele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a minha vida está escondida nele, e ele é profeta. Então eu me torno semelhante a Jesus, eu me torno um profeta, uma pessoa que proclama a palavra. Não é que proclama o que eu acho, o que eu penso, proclama o que está escrito na palavra, nos decretos eternos de Deus, em coerência com o seu reino.
É isso que nós estamos vendo hoje. Jesus Cristo que me salva, como vimos na lição passada, é Jesus Cristo que me ensina a declarar a palavra. E se eu declaro a palavra, ela me salva. Todo temor, todo medo, toda insegurança, toda dúvida, toda dificuldade pode ser vencida pela palavra. Na verdade, Paulo ensina mais ainda. Paulo diz assim, apagando todo dardo inflamado do diabo, levantando o escudo da fé. O que é a fé, senão a convicção da palavra? Quando eu tenho convicção da palavra, eu a uso como uma espada e a proclamo, mas eu me seguro, eu me protejo, como quem usa um escudo, porque eu tenho convicção de que a palavra é a verdade do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 4 e 5, nós vemos que ele é a luz do mundo, ele é a revelação de Deus. Isso significa claramente que Jesus nos apresenta Deus. Jesus nos apresenta Deus. Ele revela Deus. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele revela Deus. Ele proclama Deus com a sua palavra. Essa é a função do profeta. Em João capítulo 14, verso 9, leia lá com o seu grupo, nós vemos que Jesus é a fotografia de Deus, ele é a revelação de Deus. Então ele, como profeta, ele revela Deus. Revelar não no sentido místico, mas revelar no sentido de trazer diante dos homens, de trazer à luz. Da mesma forma, eu e você, discípulos de Jesus, seremos quem revela Deus, através dos seus decretos, através dos seus feitos, através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas reações, do nosso padrão de vida. Em Deuteronômio, capítulo 18, nós vemos que lá no Velho Testamento, Moisés conduzia como profeta o povo para uma terra prometida, para conduzir aquela nação a um lugar que Deus havia planejado, como um profeta. Assim, eu e você vamos conduzir nossa vida, nossa família, as pessoas à nossa volta, o pequeno grupo, os discípulos, para o lugar que Deus tem para nós, debaixo de uma palavra profética, como Moisés fez. E se eu creio na palavra, se eu estou debaixo da autoridade da palavra, eu proclamo a palavra, e então eu sou semelhante a Jesus. Eu sou o profeta. A palavra do Senhor diz que sem Ele nós já estamos condenados à morte eterna. Leia comigo Atos capítulo 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Não é no nosso sentido humano, terreno de vingança. É uma consequência. Se eu não ouço a Jesus como profeta, se eu não vivo como Jesus, como profeta, eu já estou condenado, eu não tenho salvação. Quando nós vemos o povo com Esdras, Neemias, voltando para Jerusalém e restaurando o templo, restaurando a vida no altar, o texto diz assim, e eles prosperavam debaixo da palavra profética. Uma palavra que anuncia o que Deus já determinou, nos anima, nos suscita, nos conduz, nos fortalece. Jesus é essa palavra que nos anima, que nos suscita, que nos fortalece, que nos põe de pé. Para que eu e você, como discípulos dele, também sejamos profetas que vão proclamar a palavra dele para nós mesmos e para outros. Jesus, o profeta. Eu quero ser discípulo de Cristo, então eu quero ser também o profeta. E quem não está debaixo dessa palavra, quem não está debaixo do seu governo, quem não está debaixo da sua condução, do seu pastoreio, já está condenado. Não tem salvação, não alcança, não pode, não consegue.
ele pode até ficar pedindo oração ao pastor, ele pode até ficar esperando que Deus toque na vida de outra pessoa, mas talvez um paliativo possa ocorrer. Mas se eu quiser mesmo salvação, eu preciso crer nele como o profeta. Ele proclamou sua vida e sua palavra sobre mim, e eu vou viver nesse padrão, e eu vou proclamar na minha vida a sua palavra. Eu vou proclamar na vida dos demais a sua palavra, porque a sua palavra é o decreto eterno. A palavra e a obra profética de Jesus não cessou. A igreja continua proclamando a palavra viva no poder do Espírito Santo. Se eu e você somos membros do corpo de Cristo, nós temos essa função de Cristo, a função profética. Eu não estou falando de uma função de alguém que o Senhor separou com o ministério profético. Eu estou falando daquilo que o Senhor falou através de Moisés lá, olha, oxalá todos profetizassem. Eu e você podemos usar e devemos usar a nossa voz para declarar aquilo que Cristo deixou na sua palavra, no seu texto sagrado, para nós mesmos, em todas as circunstâncias e para as pessoas que estão à nossa volta. Afinal de contas, Jesus vive assim. Jesus é profeta. Ele é a própria palavra, ele é a revelação. E assim nós vamos caminhando para que, em todo o tempo, eu e você possamos crescer como discípulos de Jesus. Eu preciso crer em Jesus como profeta. Crer significa seguir. Portanto, eu preciso seguir esta verdade. E parar para ouvir a voz de Jesus através do livro sagrado, a Bíblia. Quem apenas ouve, constrói sobre a areia. Mas quem ouve e põe em prática, edifica solidamente. Ouvir a voz de Jesus é trazer seus mandamentos para a prática diária em todas as questões pessoais. Jesus é um profeta e ele libera a sua palavra sobre mim. Se eu me submeto a essa palavra, eu me torno semelhante a ele. E eu posso também reproduzir, reverberar. Eu posso transmitir essa palavra com a minha própria voz, com a minha própria vida e glorificar o seu nome e crescer, eu, minha família e os que estão ao meu redor.